sexualmente transmissíveis eram motivo de muita vergonha. O consultório médico tornava-se um confessionário onde o paciente balbuciava seus pecados. Mas a epidemia de AIDS quebrou o pacto de silêncio. Tornou-se impossível esconder a amplitude do mal e suas consequências perturbadoras. Hoje, a AIDS e as outras doenças transmissíveis são discutidas publicamente. A prevenção, o diagnóstico e o tratamento tornaram-se prioridades sociais. Neste programa, trataremos de algumas das doenças sexualmente transmissíveis: a AIDS, a gonorreia, a clamídia, o herpes e os condilomas acuminados. Nós conhecemos cada vez mais pessoas que morreram de AIDS ou que estão contaminadas. Hoje, acredita-se que 5 a 10 milhões de pessoas sejam portadoras do vírus e a doença já foi detectada em 138 países nos 4 cantos do globo. Mas o vírus não aparece do mesmo jeito em todos os lugares. Nos países industrializados, atinge sobretudo os homens homossexuais ou bissexuais e os toxicômanos que se drogam por injeções. Os heterossexuais são raramente atingidos, embora o número cresça cada vez mais. Em muitos países africanos, a situação é bem diferente. O vírus é frequentemente transmitido em relações heterossexuais e afeta tanto as mulheres quanto os homens. Consequentemente, grande número de bebês também são vítimas da doença. Nesses países, a transmissão do vírus muitas vezes está ligada às práticas médicas, transfusões de sangue não controlado e, por falta de aparelhos de esterilização, utilizam-se seringas usadas. Em todo o mundo, os problemas éticos, jurídicos e morais apresentados pela AIDS são múltiplos e difíceis de resolver. Felizmente, nosso conhecimento científico do vírus e da doença está se tornando mais definido. Para se defender dos micro-organismos que pululam em seu meio ambiente, o organismo humano dispõe de um sistema de defesa muito sofisticado, o sistema imunológico. Cada vez que um micro-organismo penetra no corpo, o sistema imunológico o ataca. Na maioria das vezes, reduz o invasor à impotência. Mas, há alguns anos, apareceu um micro-organismo capaz de se insinuar por entre as malhas do sistema imunológico e neutralizá-lo: o vírus da AIDS. Quando é infectado por esse vírus de origem ainda desconhecida, o organismo humano perde suas defesas naturais, tornando-se presa de inúmeras infecções que o levarão à morte. Para contra-atacar o vírus e a epidemia mundial que ele causou, tem sido empreendido um esforço científico sem precedentes. Embora a AIDS continue incurável, seu vírus já revelou à ciência muitos de seus segredos. O vírus da AIDS contamina os líquidos corporais, especialmente o sangue das pessoas infectadas e também suas secreções sexuais. Esse vírus é extremamente frágil e não sobrevive muito tempo fora desses líquidos. Portanto, não é transmitido pelo uso de objetos comuns como os assentos das privadas, a louça, as roupas, nem por carícias, beijos ou tosse. As relações sexuais com penetração vaginal ou anal, sem a utilização da camisinha, constitui a principal maneira de transmissão do vírus da AIDS. O vírus pode ser transmitido quando o sangue, o esperma ou as secreções vaginais de uma pessoa contaminada entram em contato com a vagina, o pênis ou o ânus de uma pessoa sadia. A camisinha, que impede a troca de líquidos corporais entre os dois parceiros, é uma maneira eficaz de evitar esse tipo de transmissão. O vírus da AIDS também pode penetrar no organismo pela utilização de uma agulha contaminada. Aí ele entra em contato direto com o sangue. O uso de agulhas desinfetadas é essencial para evitar a disseminação da AIDS. Transmitido numa relação sexual ou por sangue contaminado, o vírus da AIDS entra rapidamente na corrente sanguínea.
imediatamente o sistema imunológico tenta neutralizá-lo, produzindo anticorpos. Essas moléculas fixam-se normalmente nos vírus e nas bactérias, assinalando sua presença para as células exterminadoras do sistema imunológico. Entretanto, o vírus da AIDS livra-se dessa estratégia. Ele consegue isso atacando os linfócitos, células que desempenham o papel de general na batalha que o organismo trava contra os corpos estranhos. Quando o vírus da AIDS encontra um linfócito, fixa-se nele. Depois, injeta no núcleo do linfócito uma cópia de seu material genético. O material genético do vírus é, na verdade, o manual de instruções de sua fabricação. Dissimuladas nos linfócitos, essas instruções são invulneráveis aos ataques do sistema imunológico. Quando se reproduzem, os linfócitos transmitem uma cópia dessas instruções a seus descendentes. Na maioria das pessoas contaminadas, o material genético do vírus da AIDS permanece oculto durante alguns meses ou vários anos. Os anticorpos produzidos pelo organismo durante o primeiro ataque são o único indício que revela a presença do vírus. É na presença de anticorpos no sangue que se baseiam os exames de detecção da infecção pelo vírus da AIDS. As pessoas que são portadoras desses anticorpos são chamadas soropositivas. A maior parte das pessoas soropositivas não sente nenhum sintoma durante vários anos. No entanto, sem saber, elas podem transmitir pelo sangue ou por suas secreções sexuais vírus e linfócitos que integram o material genético do vírus da AIDS. Estima-se que pelo menos 70% das pessoas soropositivas desenvolverão os sintomas da AIDS. Nessas pessoas, um sinal ainda desconhecido provoca a reativação do material genético do vírus. Esse material obriga então as células onde se encontra a produzirem milhares de cópias do vírus. As células infectadas rompem-se, liberando novos vírus que vão infectar outras células e se espalhar por todo o organismo. Esse segundo ataque pode inicialmente provocar fadiga, febre e um inchaço pronunciado dos gânglios. Mas, progressivamente, o sistema imunológico torna-se incapaz de controlar os micro-organismos que o sitiam. O doente torna-se, então, vítima de cânceres e de infecções graves. Em certos casos, o vírus da AIDS infecta as células do cérebro, provocando nos doentes sintomas de demência. Extremamente enfraquecido, o doente acaba morrendo. Os pesquisadores do mundo inteiro continuam a fazer o impossível para frear a progressão da doença. Até agora não foi descoberto nenhum medicamento satisfatório. No momento, as medidas de prevenção continuam a ser a melhor maneira de se lutar contra a AIDS. Atualmente não existe ainda um tratamento específico contra a AIDS. Contenta-se em atacar as infecções e os cânceres que a acompanham. Por outro lado, aposta-se muito no desenvolvimento de uma vacina. Ainda não há nenhuma disponível, mas várias já estão sendo testadas no homem. Quem sabe se daqui a alguns anos não poderemos talvez controlar a AIDS como já se faz com muitas outras doenças. A sífilis, por exemplo. Atualmente é bem raro alguém morrer de sífilis, mas no passado isso ocorria com frequência. A sífilis, em fase avançada, manifestava-se por diversos sintomas: cegueira, paralisia, problemas cardíacos variados e, sobretudo, terríveis distúrbios neurológicos. Frequentemente, os doentes deliravam ou perdiam-se na loucura. Gauguin, Nietzsche, Henrique VIII, Van Gogh foram vítimas célebres desta triste doença. A grande infelicidade foi que eles nasceram cedo demais. Depois de 1941, eles teriam se beneficiado de um tratamento com penicilina. Uma outra moléstia que está em franca regressão é a gonorreia. Quer dizer, no Ocidente, porque no Oriente o problema ainda não foi resolvido. Um grande número de turistas viajam para essas regiões do mundo e lá se entregam a experiências sexuais exóticas e bem baratas. Não é de admirar que a gonorreia tenha ressurgido com tanta força. O problema é bastante complexo, pois nesses países as clínicas são raras, o pessoal nem sempre é bem formado, os meios de detecção e de análise de laboratório são rudimentares e bem caros. E, no entanto,
Todos os países deveriam desfrutar dos mesmos recursos para serem vencedores na luta a fim de acabar com a gonorreia. Cerca de 20 micro-organismos conhecidos que podem afetar os seres humanos, as relações sexuais não protegidas oferecem uma ocasião excepcional, a de penetrar num novo hospedeiro, infectá-lo e ali se multiplicar. De fato, os órgãos sexuais constituem verdadeiras portas de entrada para esses micro-organismos. A pele lhes oferece uma barreira quase intransponível, pois as células da epiderme são estreitamente ligadas umas nas outras. Por outro lado, as membranas mucosas não têm epiderme. Elas forram a vagina, o colo do útero, as trompas, a extremidade do pênis, o ânus, o interior da boca. Elas permitem livre acesso ao corpo, o que é facilitado pela presença frequente nas mucosas de lesões invisíveis causadas pela fricção ou pela penetração. A gonorreia é uma das mais conhecidas doenças transmissíveis sexualmente. Ela se origina de uma bactéria chamada gonococo. Graças a uma espécie de pelos ou ventosas situados na sua superfície, o gonococo se fixa e se introduz nas células das mucosas. As células assim infectadas morrem, provocando irritação local, inchaço e vermelhidão. Os glóbulos brancos, que acorreram para parar a infecção, misturam seus gonococos que se multiplicam. Isso provoca a formação de pus, um inchaço maior dos tecidos e, muitas vezes, dor. Esse processo infeccioso pode provocar vários sintomas. Uma mulher com gonorreia pode ter corrimentos vaginais abundantes e dores ao urinar. No homem, a infecção se manifesta por uma secreção uretral mais ou menos espessa. Essa secreção é uma mistura de bactérias e glóbulos brancos. Dela resulta uma sensação de ardor ao urinar. Felizmente, graças aos antibióticos, a gonorreia pode ser curada quando é diagnosticada a tempo. Assim, o tratamento com penicilina permite a cura na maioria dos casos. Administrado oralmente ou injetado, esse antibiótico impede que os gonococos fabriquem um envoltório rígido que os protege. Os gonococos morrem e os sintomas desaparecem rapidamente. Infelizmente, esse tratamento nem sempre é eficaz. Com o passar do tempo, surgiram gerações de gonococos resistentes à penicilina. Esse fenômeno, cada vez mais frequente, complica o tratamento. A luta contra a gonorreia é difícil porque muitas vezes essa doença não apresenta nenhum sintoma. Sem desconfiarem de nada, as pessoas portadoras dessa infecção silenciosa podem transmiti-la a seus parceiros. Nesse caso, só um exame pode revelar a presença da bactéria. Esse exame é feito retirando-se o material do colo do útero ou da uretra. Os líquidos retirados são analisados em laboratório. A gonorreia não é a única doença muitas vezes ignorada por seus portadores. Este é também o caso da infecção por clamídia, uma doença que atinge hoje proporções epidêmicas, sobretudo nos jovens. A clamídia é uma bactéria de um tipo especial. Como um vírus, ela penetra no interior das células de seu hospedeiro e ali se multiplica. Transmitida nas relações sexuais, a clamídia infecta o colo do útero, na mulher, e a uretra, no homem. Essa infecção pode criar na mulher sintomas como corrimentos vaginais, um sangramento anormal, dores ou uma sensação de ardor ao urinar. No homem, ela pode se manifestar por uma secreção do pênis ou dores ao urinar. Quando é diagnosticada, uma infecção por clamídia pode ser tratada facilmente com antibióticos. No entanto, em 3/4 das pessoas atingidas, ela não provoca nenhum sintoma. O indivíduo pode tê-la sem saber durante semanas e até anos. Enquanto isso, pode transmiti-la sem querer. Essa infecção silenciosa pode trazer na mulher uma consequência grave, a esterilidade.
A infecção, primeiramente limitada ao colo, pode se estender a toda a parede do útero, causando uma endometrite. Depois, pode atingir as trompas de Falópio, provocando uma salpingite, que pode se manifestar por dores mais ou menos intensas. Em consequência da salpingite, as trompas podem ficar completamente obstruídas pelo acúmulo de pus e pela formação de cicatrizes. Então, os espermatozoides não são capazes de migrar do útero ao ovário para encontrar o óvulo. A mulher torna-se estéril. Os epidemiologistas acreditam que a infecção por clamídia é hoje responsável pela maioria dos casos de esterilidade feminina. Mas a gonorreia também pode causar esse problema. Como a clamídia quase não provoca sintomas, o único meio de detectar sua presença é fazer um exame específico. A generalização desse exame e a utilização da camisinha talvez pudessem frear a progressão constante da infecção por clamídia e os casos de esterilidade a ela associados. Em muitos países do mundo, a infecção por clamídia é a mais frequente de todas as doenças sexualmente transmissíveis. Além da esterilidade, ela pode provocar um outro tipo de complicação: infecções oculares no recém-nascido. Quando uma mulher infectada pela clamídia dá à luz, a criança corre o risco de se contaminar no momento que atravessa pelo colo do útero. É por isso que, em certos países desenvolvidos, pingam-se nos olhos de todos os bebês que nascem gotas de antibiótico. O problema é ainda mais grave porque as mulheres atingidas pela clamídia geralmente são jovens, em idade de procriar. É em adolescentes, rapazes e garotas entre 15 e 19 anos que a moléstia é mais difundida. Nunca se acabará totalmente com as doenças sexualmente transmissíveis. Elas estão ligadas a um comportamento humano fundamental e essencial. A abstinência talvez seja um meio de prevenção ideal, mas não é nem um pouco popular. Não é de admirar que a camisinha tenha voltado com toda a força. No mundo inteiro, grandes campanhas de publicidade incitam todas as pessoas a usarem camisinha. Mas isso basta? Parece que ainda há muitos adolescentes que, no momento de suas primeiras relações sexuais, utilizam papel celofane em vez de preservativo. Não é espantoso? No entanto, o primeiro preservativo, inventado por Falópio, um médico italiano do século XVI, era constituído de um simples pedaço de pano umedecido com uma solução desinfetante. Os preservativos foram consideravelmente aperfeiçoados depois. Para completar esse apanhado sobre as doenças sexualmente transmissíveis, vou falar de mais duas outras, cuja gravidade não deve ser subestimada: o herpes e os condilomas. Embora hoje se trate com êxito da maioria das doenças sexualmente transmissíveis, uma delas resiste a todo o arsenal terapêutico moderno. Sem trazer complicações graves, essa doença pode ter repercussões psicológicas penosas porque dura a vida toda. Essa doença é o herpes genital. Dois vírus intimamente aparentados podem causar o herpes genital. Esses vírus são transmitidos em relações sexuais não protegidas com a pessoa infectada. Um desses vírus se introduz nas células das mucosas genitais do homem ou da mulher. Depois, ele se multiplica rapidamente, fazendo com que as células se rompam e liberem novos vírus. A primeira infecção provoca sintomas agudos. Aparecem bolhas dolorosas nos órgãos genitais externos. Surgem também febre, prostração, dores de cabeça. Esses sintomas podem persistir durante 3 semanas antes de desaparecer. Então, as bolhas secam e cicatrizam. Depois, o vírus penetra nas terminações nervosas vizinhas das células infectadas por ele. Ele sobe por essas terminações até os gânglios nervosos situados nos 2 lados da medula espinhal. Ele entra então em fase de inatividade. Em cerca de 1/3 das pessoas, o vírus permanece definitivamente adormecido e não se manifesta mais.
Mas as outras vítimas do herpes genital têm recaídas periódicas depois da primeira crise. Durante essas recaídas, o vírus sai dos gânglios e migra pelas terminações nervosas para as mucosas genitais. E ele infecta novamente as mucosas, multiplicando-se. Essas recaídas, felizmente, são menos penosas do que o ataque inicial. Elas se produzem de uma vez por mês a uma vez por ano. Ignora-se o que as desencadeia, mas certos fatores parecem favorecê-las, como, por exemplo, uma exposição prolongada ao sol, o uso de calças muito apertadas, o estresse e as menstruações. Levando em conta essas observações, as pessoas vítimas do herpes podem espaçar as recaídas. Um medicamento, conhecido como Zovirax, ajuda a diminuir a intensidade e a frequência das recaídas. Durante as recaídas, as pessoas atingidas devem evitar tocar nas feridas, pois poderiam levar o vírus para outras partes do corpo. Também devem evitar relações sexuais, pois podem transmitir o vírus a seus parceiros. Enquanto que o herpes espalha-se lentamente pela população, uma outra infecção por vírus transmitida sexualmente progride com rapidez. Os condilomas acuminados ou verrugas genitais. Os condilomas acuminados são pequenas excrescências que podem aparecer na parede externa e interna dos órgãos genitais, no ânus ou até na boca. Enrugados ou lisos, agrupados ou isolados, podem ter o aspecto de uma cabeça de alfinete, de uma crista de galo ou de uma couve-flor. Os vírus responsáveis pelos condilomas, chamados papilomavírus, são transmitidos por contato com o portador nas relações sexuais. Os vírus penetram nas células das mucosas genitais. Eles podem ficar inativos durante vários meses antes de se manifestar. Passado esse período de incubação, eles começam a se reproduzir, provocando o desenvolvimento de condilomas, isto é, pequenas verrugas. Os papilomavírus também são responsáveis pelas verrugas comuns. Se uma pessoa tiver verrugas comuns nas mãos, é muito provável a contaminação das mucosas genitais ou anais. Isso explicaria a presença de condilomas em crianças que nunca tiveram relações sexuais. Os condilomas podem ser destruídos com um produto químico, a podofilina. O frio também pode ser usado com nitrogênio líquido. Os casos mais recalcitrantes necessitam do uso do laser, que queima os condilomas profundamente. No entanto, esses tratamentos devem ser repetidos para eliminar completamente o papilomavírus das mucosas. Os condilomas acuminados devem ser logo tratados. Embora raramente sejam dolorosos, não são estéticos e podem causar desconforto, por exemplo, no momento das relações sexuais. Mas há algo mais grave. De acordo com muitos estudos, os condilomas não tratados, especialmente os que estiverem no colo do útero, aumentariam consideravelmente o risco de um câncer do colo. Com exames frequentes, como o teste de Pap, é possível evitar essa grave complicação dos condilomas. Para impedir a propagação das doenças sexualmente transmissíveis, as pessoas sexualmente ativas dispõem de duas armas: a prevenção pela utilização da camisinha e o diagnóstico, consultando regularmente o médico. Certos estudos epidemiológicos revelam que o risco de pegar uma doença sexualmente transmissível é maior para os fumantes do que para os não fumantes. Isso não é estranho? Será que o hábito de fumar aumenta a suscetibilidade às infecções? Talvez. Os fumantes teriam um estilo de vida, um gosto pelo risco e uma sexualidade que os expõe mais a pegar uma doença sexualmente transmissível? Pode ser que sim. As estatísticas contentam-se em mostrar os fatos, sem dar uma resposta.